Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre vilões que viraram heróis, e eu ainda vou fazer a versão contrária, a de heróis que viraram vilões. Mas hoje eu vou fazer o vídeo de vilões que se tornaram vilões por causa dos heróis. Se você não entendeu direito, calma que você vai entender o que eu quero dizer conforme o vídeo for passando. Agora bora pra lista. Garou de One Punch Man. Eu só quero ter um lugar pra poder dormir depois de caçar miseráveis que nem você. O Garou é um dos lutadores mais fortes de One Punch Man. Quando era criança, o Garou era uma criança normal, basicamente. Porém, quando ele assistia às lutas entre os heróis e os monstros, o Garou sempre torcia para os monstros. Ele achava injusto que normalmente os heróis sempre enfrentavam os monstros em grupo e eles sempre ganhavam. Fora também que quando ele brincava com os colegas de escola, eles sempre brincavam de heróis e monstros. O herói sempre vencia. Nessas brincadeiras, o Garou sempre era o monstro. Isso só serviu para ele sentir mais raiva ainda. Quando ele cresceu um pouquinho, ele foi treinar no dojo do herói Silver Fang. Depois de ficar muito forte, o Garou largou o dojo e mesmo sendo humano, ele se considerava um monstro e saía por aí atacando heróis, em sua grande parte, heróis de classe S, que são os heróis mais fortes da associação de heróis em One Punch Man. Mas o Garou atacava heróis que ele considerava incompetentes ou arrogantes. Mas eu quis deixar o Garou aqui mais abaixo, porque se comparando ele com os outros da lista, ele não chega a ser alguém realmente maligno. Até porque ele só atacava heróis, ele não atacava ali inocentes. Ele até mesmo fez amizade com uma criança lá. Eu esqueci o nome, mas é uma criança lá. Mas os próximos dessa lista são bem mais vilanescos que o Garou. Macaco Louco, de As Meninas Superpoderosas. Eu, Macaco Louco triunfei no primeiro, maior e mais brilhante plano da minha vida. Muita gente não sabe, mas o Macaco Louco é vilão por causa do resultado da criação das Meninas Superpoderosas. No flashback e também no filme das Meninas Superpoderosas, clássico, é mostrado que antes de ser esse vilão que conhecemos, o Macaco Louco era um macaco normal e ele era um, entre aspas, assistente do professor Otônio. E quando o professor Otônio estava criando as meninas, o Macaco Louco empurrou ele e assim o professor Otônio acabou esbarrando no frasco do famoso alimento X que fez a explosão que criou as Meninas Superpoderosas. E essa explosão também afetou o macaco, só que no caso dele, ele ganhou uma super inteligência. É por isso que ele tem aquele cérebro gigante e é tão inteligente. Acho que dá pra considerar esse o poder do macaco louco, né? A super inteligência. E depois que ele ficou inteligente, ele criava algumas coisas que poderiam sim surpreender. E ele tentava mostrar pro professor. Porém, o macaco louco sempre era ofuscado pelos poderes físicos das meninas superpoderosas. E isso fez o macaco se sentir esquecido pelo professor Otônio. E assim o macaco começou a sentir uma grande raiva das meninas e ele fugiu de casa. E toda essa raiva das meninas e esse ressentimento, por ter ficado apagado pelos poderes das meninas, fez ele se tornar esse vilão que conhecemos. Ou seja, assim, meio que o macaco só se tornou vilão porque as meninas poderosas nasceram. Tai Lung de Kung Fu Panda. Finalmente, um adversário à altura. A nossa luta vai tornar-se lendária. Talvez isso não fique tão óbvio, mas eu acredito que sim, o Tai Lung pode ser considerado um vilão que se tornou vilão por causa dos heróis. E eu vou explicar o porquê. O Tai Lung, desde pequeno, era criado e treinado pelo Shifu, e o Tai Lung realmente se tornou um guerreiro muito forte, muito habilidoso. Porém, o Shifu sempre colocou muitas expectativas e encheu a cabeça do Tai Lung de sonhos, fazendo ele acreditar que ele poderia ser o Dragão Guerreiro. Porém, depois que ele já estava mais velho, o Oogway disse que o Tai Lung não seria o Dragão Guerreiro, e assim o Tai Lung se sentiu traído e humilhado. E com raiva, ele tenta atacar o Oogway, mas o Oogway derrotou o Tai Lung facilmente e ele foi preso. Depois, quando vemos a luta entre Tai Lung e Shifu, o Tai Lung fala de forma que deixa claro que ele fez o que fez muito por ressentimento pelo Shifu. Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino? É claro que isso não era algo que estava no controle do Shifu, mas ainda assim o Tai Lung é considerado um vilão que virou vilão por causa dos heróis. Kokushibo de Demon Slayer. Kokushibo é o Lua Superior 1 de Demon Slayer, mas nem sempre ele foi assim. Muitos anos atrás, ele era um humano comum entre aspas, né? E seu nome de humano era Mishikatsu Tsugikuni. Ele era o irmão de Yorichi Tsugikuni, mais conhecido como o personagem mais forte de Demon Slayer. E o Yorichi era um gênio. Mesmo o Mishikatsu sendo talentoso, ele sempre viveu na sombra do seu irmão. Mishikatsu admirava seu irmão, porém secretamente ele o odiava e nutria uma forte inveja de seu irmão por ser inalcançável. Além disso, Mishikatsu queria superar os limites humanos e tinha medo da morte. Mais especificamente, medo de morrer sem ter superado seu irmão. Mesmo tendo se tornado um grande caçador de Oni, muito poderoso, ele nunca chegou perto de superar seu irmão. E toda essa inveja e vontade de superar o seu irmão
o fez aceitar se tornar um Oni, se tornar Kokushibo. Então, falando de forma resumida, Kokushibo se tornar um Oni e virar vilão que conhecemos para tentar superar seu irmão que era herói. Simplesmente ele se tornou um vilão por inveja e ódio do herói que era seu irmão. Síndrome de Os Incríveis. Meu nome não é Buchaka! Acho que o Síndrome é o melhor exemplo de vilão que virou vilão por causa dos heróis. Quando criança, o Síndrome era muito fã do Senhor Incrível, e ele só queria ser parceiro dele. Mas o Senhor Incrível simplesmente esnobou do menino, e isso deixou o Síndrome bolado. E no futuro ele virou o vilão que conhecemos. Ele criou máquinas que mataram diversos heróis, e ele tentou fazer o mesmo com o Senhor Incrível e a família dele. Mas ele foi impedido, e no final do filme, ele foi de Vasco. Dabi, de Boku no Hero. Você só colhe o que planta! Pra mim, o Dabi foi um dos vilões com o melhor desenvolvimento de Boku no Hero. O nome de verdade do Dabi é Toya Todoroki. Dabi era apenas o seu nome de vilão. Toya Todoroki é o filho mais velho de Endeavor, um dos heróis mais fortes de Boku no Hero. Toya foi criado para superar o pai, porém, por mais que ele tivesse o poder de fogo do pai, ele herdou a característica física da mãe. Bom, a mãe dele tem poder de gelo e não aguenta essas grandes temperaturas. E o Toya herdou essa característica. E foi isso que fez o Endeavor parar de querer treinar o Toya. E o Toya continuou treinando escondido, porque ele queria ser aceito pelo pai de novo. Mas ele ficou meio esquecido depois que o Shoto Todoroki nasceu. O Toya ficou bem esquecido, e enquanto ele treinava na floresta, um dia, em um incidente, as suas chamas ficaram espalhadas pela floresta, e todos, inclusive Endeavor, pensaram que ele tinha ido de Vasco. E o Toya acabou fugindo e cresceu com muita raiva de seu pai, por tê-lo feito apenas para ser melhor que ele, como se ele fosse uma ferramenta. E depois ter o esquecido para dar atenção ao seu filho mais novo, Shoto Todoroki. E assim Toya acabou se tornando Dabi e tendo uma grande raiva dos heróis, e assim se tornando o vilão que conhecemos. Ele já admitiu que já mandou diversas pessoas de Vasco, e a vontade dele era de fazer isso com o Shoto, seu irmão mais novo, para abalar a mente do seu pai Endeavor. Tudo bem que no final Dabi teve um pequeno sinal de uma possível redenção, mas ainda assim ele foi um grande vilão durante a obra. E fora que eu também nem falei aqui tudo sobre os abusos do seu pai, né? Enfim, esse foi o vídeo. Talvez não tenha ficado tão bom, mas obrigado a você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Nerd Animado e até o próximo vídeo.